Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Meu nome é Valdo, nós fazemos parte da Missão Maria de Nazaré e estamos levando a Palavra de Deus para a sua casa. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir sobre nós, todos aqui, os que estão acompanhando, para a sua família, a graça, a bênção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, nós vamos partilhar hoje a palavra do Evangelho desta quarta-feira, que está em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 17 ao 28. Mateus, capítulo 20, 17 a 28. Diz assim: Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis meu cálice. Quando, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Não depende de mim vos conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tomar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos partilhar então a palavra desta quarta-feira do Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, nós precisamos nos situar na liturgia. Estamos no tempo quaresmal. E a quaresma é, de fato, além de um tempo forte, um tempo de conversão, um tempo de exame de consciência, um tempo de mudança de vida, é também um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Então aqui nós estamos lendo, o terceiro anúncio da paixão. Então é o momento em que o Senhor chama os seus, e os 12 diz aqui, ele chama à parte os 12, e fala sobre a sua paixão. Olha, eu serei açoitado, serei humilhado, preparando mesmo os seus amigos, seus apóstolos, para esta realidade que ele viveria, o cálice que ele haveria de beber. E é curioso aqui, porque logo depois desta partilha do Senhor, dessa fala dele, que a palavra deixa claro que ele chamou para a parte, chamou perto de si os 12, aparece não um dos 12, como já aconteceram com Pedro, por exemplo, aquele momento em que Pedro diz para o Senhor: não vou permitir que isso aconteça, e o Senhor inclusive fala: afasta de mim, Satanás. Curioso que não foi um dos 12 que falou isso. Jesus tinha chamado à parte eles, os 12, mas veio, imagine só, a mãe de Tiago e de João, dos filhos de Zebedeu, a mãe como que no fundo ouvindo a conversa, como que no fundo querendo saber o que ele estava falando. Ela provavelmente não entendeu bem do que Jesus falava, porque ela foi falar de um assunto totalmente diferente. Provavelmente ela realmente não ouviu o que Jesus havia dito sobre a sua paixão. Mas logo ela foi pedir o quê? A glória.
ela foi pedir para que um sentasse à direita de Jesus e o outro sentasse à esquerda dele, né? Então, ou ela não ouviu, ou de fato ela não deu importância àquela fala do Senhor acerca da paixão. Mas é interessante porque essas duas palavras de fato estão ligadas, né? Porque Jesus primeiro fala da sua paixão, primeiro Jesus fala das dores que ele haveria de sofrer, de passar. E logo em seguida vem a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, e pede para que um sente à direita e outro à esquerda. A resposta de Jesus tem profunda conexão com a sua paixão. Jesus então ele responde, pode vós beber o cálice que eu irei beber? Vocês poderão beber o cálice que eu irei beber? E eles, naquele momento, Jesus esperava também uma resposta deles, e eles disseram sim. Eles tinham acabado de ouvir Jesus dizer que ele sofreria, que ele seria açoitado, que ele, a palavra diz, ele seria zombado, crucificado. E Jesus pergunta, aquilo que eu falei com vocês agora há pouco, que eu chamei os 12 e falei, do que eu iria passar, é isso? Vocês estão dispostos a passar isso comigo? E de fato, João, de uma forma bem diferente, João sofreu tudo isso, não com o martírio, dito martírio vermelho, martírio de sangue, porque João, ele morreu de velhice, né, diz a tradição, que João não foi martirizado como os outros apóstolos. Tiago, sim, inclusive foi o primeiro, né, morreu pela espada. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, apresenta São Tiago, o irmão de João, que morre pela espada. É o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Um foi o primeiro, outro foi o último. Interessante também os dois irmãos. Mas eles beberam o cálice. Eles assumiram o sofrimento, um de um modo, outro de outro. Mas Jesus diz, olha, não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. E aqui um parêntese, isso aqui não é uma evidência, é óbvio que é difícil saber o que Jesus estava pensando quando ele disse isso, né? Até o próprio Cristo deu a entender que ele mesmo sabia quem sentaria à direita e à esquerda, né? Embora, como Deus sabe todas as coisas. Mas, como não deixa claro, não é nada de errado, e muitos exegetas da Sagrada Escritura afirmam que estes lugares, à esquerda e à direita de Jesus, são os lugares de Nossa Senhora e de São José. Muitos chegam a dizer que esse lugar já foi escolhido por Deus antes, não caberia a Jesus dizer, porque eles já tinham sido escolhidos, o próprio Cristo diz isso, né? Quanto, porém, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, isso não depende de mim vos conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou, ou seja, são lugares já reservados. E como questionar a santidade, ou comparar a santidade de Nossa Senhora e de São José, que foram esses escolhidos pelo próprio Deus para estarem ao lado de Jesus desde a infância, né? Mas Jesus faz essa colocação, mas depois logo ele vai dizer, né, depois que os outros 10 que obviamente ouviram essa fala da mãe de João e de Tiago, ficaram revoltados. Como assim? Vocês estão querendo sentar do lado do mestre, mas e nós? E tudo mais, né? Ficaram indignados, diz a palavra, indignaram-se com os dois irmãos. Mas Jesus, para acalentar aquela discussão, né, ele diz, olha, não deve ser assim, vocês disputando lugares no céu. Em primeiro lugar, aqui nessa terra, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro nesse mundo, seja o que serve a todos. Esse paradoxo, ele é fundamental para nós entendermos o que é de verdade a liderança cristã. E aqui é algo que, de fato, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas não compreendem a essência da liderança cristã, principalmente quando a gente fala da paternidade. O pai, por exemplo, é o chefe da família, está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. São Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Fala das mulheres, da submissão das mulheres, e depois fala da liderança do marido, né? E este que deve morrer pela sua esposa, pela sua família, dar a vida. Mas além de dar a vida, né? Porque dar a vida, claro, no dia a dia, mas morrer também, né? Se sacrificar pela esposa,
E pelos filhos, essa é uma evidência da paternidade, do ser esposo, né? Antes até de ser pai, de ser esposo. Porém, existe uma outra realidade, que é a realidade do serviço. Embora a mulher deve ser submissa ao marido, como diz, o homem deve ser o servo, porque se ele é o líder, ele é o chefe da casa, ele é o cabeça da casa, o chefe da casa, o chefe, o líder cristão, ele é o servo de todos. Isso é maravilhoso, é algo que as feministas infelizmente não entenderam, é algo que o mundo moderno não entendeu, quando quer estabelecer uma certa igualdade dos papéis na sociedade, na família. O homem, ele tem essa liderança, mas a liderança cristã implica em serviço. Cristo diz, né, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate uma multidão. Os primeiros a serem resgatados por nós deve ser a nossa casa, a nossa família. E o papel fundamental do pai é a salvação da alma da sua família, de cada um dos seus, a começar pela sua esposa. Então deve ser o servo. Eu digo isso porque nós estamos nesse tempo quaresmal, é um tempo de fazer sacrifício, né? É um tempo de se sacrificar. Às vezes a gente pensa na caridade, pensa logo no pobre, na rua. Não que não seja, claro, também é. A gente pensa às vezes na oração e no sacrifício, a gente logo pensa em ir na igreja ou fazer grandes penitências. Mas e a nossa família? E a nossa realidade da família? Você como homem, como pai, né, tem se sacrificado pelos seus? Tem dado a vida pela sua família? Começar por mim também, sou pai, sou casado, tenho 3 filhos. Essa palavra também é para mim. Quando o Senhor fala do ser servo, né? E ele diz ainda, no Filho do Homem, não veio para ser servido. Jesus é um modelo maior do que é ser homem, de fato, né? Ele não é só o Filho do Homem, mas ele é o nosso modelo de homem. Portanto, dar a vida, fazer este movimento de se doar, de se entregar, de se sacrificar, é algo fundamental na vida de todo cristão. Portanto, estejamos com esse coração aberto, né? Nós vamos depois no segundo bloco rezarmos mais sobre esta realidade do serviço, da entrega e também da humildade, que nós ainda não falamos, mas que é fundamental nós entendermos, né? Jesus diz, ele fala, sabeis que os chefes das nações as subjugam, que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça o vosso servo. Portanto, a humildade é princípio fundamental da liderança, né? Então, daqui a pouco a gente volta com mais palavra viva, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos partilhando a palavra de Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 ao 28. E eu disse que nós partilharíamos um pouco agora sobre a realidade da humildade, que foi algo que Jesus exortou tanto João e Tiago, né, que estavam com esse desejo, de certa forma meio prepotente, de querer sentar ao lado
de Jesus no reino de Deus, no reino dos céus, né, como foi pedido pela mãe, né, mas Jesus exorta também os 10 que ficaram meio nervosos, né, chamaram atenção, mas o chamado de Jesus é para a humildade, né? Se ele quiser ser o primeiro, será o último, disse ele. Então, no exercício da liderança, no exercício de ser essa pessoa que serve ao Senhor, né, é preciso entender que a humildade é fundamental. Nós não podemos servir ao Senhor buscando simplesmente uma recompensa, querer estar acima dos outros, porque de certa forma foi o que João e Tiago quiseram, né? Estar acima dos outros. Então, esse movimento é um movimento contrário àquilo que Jesus ensina. Jesus ensina que a humildade deve ser o princípio fundamental do serviço. Então, quando eu sirvo ao Senhor, como me dedico à vida cristã, deve ser um serviço de humildade, de entrega, né, de um serviço de me colocar à disposição do outro e não esperar que eu ganhe algo com isso. Portanto, o Senhor chama, né, exorta os 10. Inclusive, quando a gente falava da liderança no primeiro bloco, Jesus faz uma menção, de certa forma, a isso, né? Ele fala dos líderes desse mundo, né, os chefes das nações. O que acontece com os chefes das nações? Nós estávamos vendo há pouco, né, a situação do conflito da Rússia e da Ucrânia. Os chefes das nações, quando eles vão se degladiar entre si, o que acontece é divisão. E ele diz, não seja assim entre vós. Para que a igreja ela caminhe unida, e esse é o desejo do Senhor, que todos sejam um, é necessário que haja humildade. Não esse desejo ambicioso de querer ocupar lugares. O lugar que nós devemos querer é o lugar do coração de Jesus. E esse é um lugar onde não tem primeiro e segundo, ele é um lugar para todos. Né? O lugar que nós devemos desejar, antes de tudo, claro, a eternidade, o céu, mas antes de tudo é o coração do Senhor. É um lugarzinho ali, né? João entendeu isso. É interessante, né? Como que o processo de conversão também foi acontecendo na vida dos apóstolos. João, ele era aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Talvez ele tenha chegado de fato nessa conclusão. Na conclusão de que, em vez de ter um lugar à direita ou à esquerda no céu, eu quero um lugar no coração do Senhor. E por isso, na Santa Ceia, às vésperas da paixão, às vésperas do Senhor beber o cálice, inclinava a sua cabeça sobre o peito dele. Esse é o lugar que todos nós devemos querer, todos nós devemos buscar. Nós, às vezes, na nossa vida cotidiana, queremos lugares, ocupar lugares no nosso trabalho, posições importantes. Pessoas, hoje, por exemplo, a gente vê um movimento de querer ser aceito, de querer ser seguido nas redes sociais. Isso é, de certa forma, ocupar lugar de destaque, chamar atenção. Não é essa a vontade do Senhor. O Senhor, Ele ama o escondimento. Na quarta-feira de cinzas, por exemplo, ouvimos o Evangelho que o Senhor dizia, olha, quando for fazer alguma coisa, não mostre para ninguém não, porque já terá recebido a sua recompensa. A nossa recompensa na eternidade exige o escondimento nesse mundo. Por isso, vamos pedir ao Senhor essa graça, que envie sobre nós o Teu Espírito Santo. O Espírito Santo que é aquele que nos dá a graça da humildade. A humildade é uma virtude que vem sobre nós pelo nosso esforço, mas também pela força do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que sobre nós, nesse período quaresmal, nesse processo de conversão que todos nós teremos viver, assim como viveu São João. São João é um exemplo claro do quanto o processo de conversão acontece na vida de cada um de nós. De alguém que queria ocupar um lugar, desejou, entendeu que o lugar que ele deveria ocupar era o coração do Senhor. Senhor Jesus, converte o nosso coração como converteste o coração de João. Ensina-nos, Senhor Jesus, que o lugar que devemos desejar é o lugar do serviço, é o lugar da entrega, é o lugar de nos doarmos para a vida uns dos outros. Como pai de família, que é o meu lugar, que eu desejo estar sempre a serviço, Senhor. Não querer usar do meu lugar de liderança, de autoridade na minha casa para benefício meu. Não. Assim como o Senhor, sendo Deus, se encarnou, não usou da sua divindade para benefício próprio, mas se esvaziou de si mesmo, como diz São Paulo. Senhor Jesus, dá-nos a graça desse kenosis, desse esvaziamento, para podermos então viver na humildade, na servidão nesse mundo,
e buscarmos e alcançarmos pela tua infinita misericórdia a glória eterna. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, também por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que é a humilde serva do Senhor, aquela que serviu ao Senhor em todos os momentos. Desde o momento da visita do anjo, já se colocou como serva, obedecendo em tudo. Quando foi até Isabel, foi exaltada por Isabel, bendita és tu entre todas as mulheres, mas ela mesma se humilha logo em seguida, né? Dizendo, quando diz no Magnífica, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Maria é a serva do Senhor, a humildade de sua serva. Precisamos imitar a Maria. Se queremos encontrar graça diante de Deus, precisamos imitar a Maria, imitar a São José, que foi esse homem que, embora sendo a cabeça da casa, não se colocou em primeiro lugar para ser servido, pelo contrário, serviu, se entregou, se doou, serviu tanto a Jesus quanto a Maria. Maria e José, esses sim, sem dúvida estão ao lado do Senhor no céu, na eternidade, uma à esquerda, outra à direita, bem possível, porque foram escolhidos pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Senhor Jesus, nós sabemos que é impossível alcançarmos tamanha santidade, mas dá-nos a graça de imitá-los, de colocá-los como o nosso alvo, Senhor Jesus, de imitar a servidão de José, a servidão de Nossa Senhora, para não cairmos na soberba, no orgulho da qual caiu Lúcifer, Senhor. Nós queremos ser filhos teus e não das trevas. Ajuda-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, enviando teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós, sobre nossas famílias e permaneceis para sempre. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Esta é a palavra do Senhor para nós. Lembra a todos, nós estamos nesse tempo quaresmal, tempo de reconciliação. Você já se confessou por esses dias agora? Buscou um sacerdote? Esse é um momento oportuno para isso. É o tempo da quaresma para vivermos bem o tempo da Páscoa do Senhor. Convido você que está acompanhando esse programa Palavra Viva, que ouviu, que rezou comigo aqui agora, a buscar o quanto antes a confissão. Talvez algumas coisas que nós dissemos aqui, que eu disse aqui no programa, serviu para você, você reconhece que às vezes tem buscado esses status, esses lugares e não tem buscado tanto o coração do nosso Deus. Por isso convido você a buscar a confissão para que a partir dela você possa se reconciliar com o Senhor e caminhar com passos firmes rumo à santidade. Amém? Nós vamos rezar então uma Ave Maria, já que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, já que nós falamos para Nossa Senhora estar conosco nessa caminhada de humildade, de servidão junto a Jesus, que ela nos ajude. E eu quero rezar também pela sua família, pela sua casa, de modo especial, como nós falamos hoje, pelos pais. Nós daqui a uns dias vamos celebrar o dia de São José. Olha que maravilha! São José, o mês de março é um mês muito abençoado. Dia 19, São José, e dia 25, a festa da Encarnação. Uma festa, de alguma forma, mariana. Inclusive, a renovação de quem é escravo, pelo método de São Luís, é feito no dia 25 de março. A grande maioria, o que é recomendado no tratado. Por isso é um mês, além de um mês quaresmal, é um mês também de São José, é um mês também de Nossa Senhora, também Josefina e também Mariano. Por isso peçamos a intercessão deles sobre a nossa vida e vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.